Estamos entrando numa recessão global? É a hora de vender as ações? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e meu Instagram está aqui. Me siga lá e eu falo tudo o que está acontecendo no mercado todos os dias. O tema da semana, né? Recessão global. Recebi muitas dúvidas em relação a isso. É o momento de vender, a gente está entrando numa crise e vamos lá, né? Vamos separar e vamos analisar os três fatos mais importantes, né? China, Europa e Estados Unidos. Vamos começar pela China. A China reportou nessa semana um dado de produção industrial, crescimento de produção industrial de 4,8%, abaixo do esperado, que era por volta de 6%. Isso causou um mal-estar no mercado, né? O mercado aí achando que a China pode desacelerar e isso prejudicar a economia global. A China, né, a segunda maior economia do mundo, se a gente pegar em 2009, 10, 11, ela crescia por volta de 10%. E qual que era o tamanho do PIB, né, em 2010? 6 trilhões de dólares. Se a gente pegar hoje, né, o PIB de 2018 teve um crescimento de 6,6%, ou seja, as taxas vêm caindo, né, mas de forma bem suave. Em 2019, o crescimento deve ficar entre 6% e 6,5%. Se a gente pegar os dois primeiros trimestres, foi esse o crescimento, né, por volta de 6,2%, 6,3%, ou seja, não existe uma queda de crescimento drástica na China. A gente saiu de 6,6% para 6,3%, e provavelmente vai ser uma redução bem discreta dessas taxas de crescimento. Mas isso é importante? Elas impactam de fato a economia global? Bom, se a gente pegar, né, falei, o tamanho do PIB da China em 2010 era de 6 tri de dólares. Com um crescimento de 10%, isso gera um adicional, né, de volume financeiro de 600 bilhões de dólares na economia. Se a gente pegar a economia, né, da China com valor de 13 trilhões de dólares, né, um pouquinho mais, em 2018 e crescer 6%, o que ela gera de adicional de riqueza na economia, de demanda, é de praticamente 800 bilhões de dólares. Ou seja, mesmo com uma taxa menor de crescimento, o que a gente vê é que a demanda, né, o gerado de riqueza adicional, né, esse aumento, é maior do que se tinha em 2010 lá, com as taxas acima de 10. Por quê? Porque a base mudou. Então, a gente não está passando por uma crise na China onde a gente vai parar de crescer. Isso é mais um estresse no mercado muito leve, tá? Então, não vejo nada estrutural aqui. Segundo ponto, Europa, né? Então, a Europa divulgou o PIB do segundo trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, cresceu 1,1%, dentro do esperado, e o que o mercado chamou muito atenção, né, acabou estressando também, foi em função da Alemanha. A Alemanha ficou zerada em relação ao ano passado e caiu 0,1% em relação ao tri anterior, né, o primeiro trimestre de 2019. O número era exatamente esperado pelo mercado. Europa é um continente que o crescimento é bem lento, né? Então o que a gente espera para os próximos anos de crescimento na zona do euro? É um crescimento de 1%, 0,9%, por uma questão socioeconômica, né? Um país travado, com muitas regras trabalhistas, muitos benefícios, é difícil a economia voltar a crescer. O Banco Central por lá, né, o BCE, está fazendo alguns estímulos, já disse que vai aumentar isso aí, mas a gente não vê um grande movimento. A Europa não parou de crescer, ela não cresce há muitos anos e vai continuar nesse patamar de crescimento. Então, sem grandes mudanças, sem mudanças estruturais, né? Que o importante para o investidor é olhar se está tendo alguma mudança estrutural. E nesse momento não tem nada de estrutural. E vamos ao terceiro ponto, Estados Unidos. O principal gatilho, né, dessa queda nos mercados. A gente teve uma inversão na curva de juros. Lá os títulos, né, os títulos de 10 anos, a taxa dos títulos de 10 anos ficaram abaixo da taxa dos títulos de 2 anos. Isso indica, né, as taxas têm uma inclinação positiva, né? Então, se a gente pegar assim, qualquer economia, por exemplo, aqui a gente vê que a taxa do uma NTNB 2035 é maior do que uma de 24. Por quê? Porque sempre existe a expectativa de uma inflação maior, de um crescimento maior, então as taxas ficam inclinadas, mostrando que existe sempre uma percepção, uma expectativa de crescimento maior para o futuro. Quando acontece esse movimento da taxa, da curva inverter, né, ou seja, de 10 anos ficar abaixo de 2 anos, mostra que as expectativas de inflação e de crescimento estão caindo no futuro. Então isso é um sinal ruim. Mas vamos trazer isso para o contexto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu, a economia americana cresceu 2,9% no ano passado. É um crescimento muito bom, né? Se comparar com o Brasil, uma economia desenvolvida e do tamanho que ela é crescendo praticamente a 3%, é um belo crescimento. Muito desse crescimento foi em função de desoneração que o Trump fez no ano anterior.
Em 2019, a gente não tem esse efeito das desonerações, né? Entretanto, qual que é a expectativa de crescimento para os Estados Unidos nesse ano? É alguma coisa perto de 2,2, 2,3. Ou seja, eles estão crescendo muito bem ainda. A expectativa é que cresçam 2 vezes mais do que o Brasil. E não teve nenhuma desaceleração drástica, foi só em função muito mais dessa questão, dessa desoneração que não está correndo esse ano. Os 2 primeiros trimestres de 2019, né, o primeiro trimestre dos Estados Unidos cresceu 3,1, acima do que o mercado esperava, e no segundo trimestre cresceu 2,1, também acima do que o mercado esperava. Então a gente não tem um movimento de desaceleração global, recessão, nada disso. A China está crescendo e vai crescer acima de 6%, a Europa vai continuar da forma que está, crescendo pouco no patamar de 1%, e os Estados Unidos vão crescer acima de 2% e pelos próximos anos deve manter esse ritmo, tá? Então, esse pânico que tem no mercado, não é hora de vender as ações. A gente não teve uma mudança estrutural, é isso que é importante olhar na economia, nos mercados, nessa interação global, né? Se ocorreu uma mudança estrutural. E nesse momento não ocorreu. Os Estados Unidos não entrou em recessão, isso não vai acontecer. E mesmo com essa redução do crescimento, né, o Banco Central lá já está tomando as providências em função também dos atritos da guerra comercial. Tá certo, pessoal? Bom, sem pânico, que esse é o momento de ter calma, analisar com frieza o cenário e ver que esse tipo de correção ou estresse momentâneo é normal nos mercados, né? Acontece com uma frequência bem grande, tá certo? Bom, se você não deu um like, dá um like, se inscreva no canal e até semana que vem.